Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o professor Neilson Ferreira de Lima e estava falando antes sobre o Sermão da Montanha e acabamos já o Sermão da Montanha e eu vou estar agora discorrendo uma série de vídeos falando sobre a história de Jacó, a biografia de Jacó. E por que eu vou falar isso para vocês? Simples. A história de Jacó é uma história inspiradora, exemplar, inclusive me ajudou muito na minha juventude e fazer minhas conquistas também. Me inspirei muito nos exemplos de Jacó, pois Jacó é uma pessoa inteligente, tem uma astúcia, uma sagacidade espetacular, uma inteligência, um compromisso com Deus também espetacular. Muita gente foca os erros da vida de Jacó e às vezes esquece de focar os lados positivos, seus sucessos, suas conquistas. Ele teve de fato alguns insucessos, alguns fracassos. E nós vamos estar discorrendo sobre a vida de Jacó a partir de hoje. Vou estar gravando uma série de vídeos desde o seu nascimento até a sua morte. Então, fica aí, assiste o vídeo até o final. E se você gosta de Bíblia, gosta de curtir Bíblia e ler Bíblia, acessa a tua Bíblia aí, seja no celular, seja a Bíblia física, como essa que está aqui, que eu uso, a Bíblia Sagrada. Tá? Capa preta, letra preta, eu amo as escrituras sagradas, lê a Bíblia, gente, a Bíblia é um alimento maravilhoso, traz paz interior, traz sossego para as mentes, principalmente pessoas que têm mente acelerada, isso pode ser uma terapia para você, pessoas que são ansiosas, a Bíblia é uma terapia para pessoas ansiosas, então leia aqui porque os conselhos da Bíblia são maravilhosos, é todos para o bem do ser humano. Então vamos já ao nosso primeiro comentário, nosso primeiro devocional sobre a vida de Jacó, que está em Gênesis capítulo 25, versículo 19 ao versículo número 34. Eu até fiz aqui algumas anotações que depois eu vou estar lendo para vocês. Eu gosto de anotar as coisas porque depois eu esqueço, né? Se eu não anotar, então eu anoto para não esquecer. É um costume que eu também tenho de estar anotando as coisas e riscando a Bíblia, anotando na Bíblia, anotando no caderno. Isso é importante. É uma forma de eu estar estudando a Bíblia Sagrada. Então vamos já. Primeiramente, o versículo 19 do capítulo 25 do Gênesis diz assim: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmão de Labão, arameu, por sua mulher. Então observe que Isaque ele vai casar com Rebeca quando ele tem 40 anos. E Rebeca era filha de Betuel, um arameu, ou Ciro, irmão de Labão, que está aqui, arameu de Padã Arã, irmã de Labão. O nome Labão significa claro, é branco, é glorioso, é isso que significa. Então Rebeca era irmã de Labão. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Veja, estéril significa dizer que ela não podia ter filhos, ela tinha esse problema no seu ventre. E o que eu acho bonito é o seguinte, quando Isaque não tinha filhos com Rebeca, sabe qual foi o procedimento de Isaque? Não foi o desespero, foi orar. Isso já traz para a gente uma grande lição espiritual. Nos momentos difíceis da sua vida, vá orar, ore a Deus, busque ao Senhor. Deus, ele é o Deus do impossível, tá? Não entre no desespero. Isaque foi orar. Aquilo que é possível a mim, eu devo fazer. Agora, aquilo que não é possível a mim, e é impossível de fato a mim, eu vou buscar ao Todo-Poderoso, a Deus, que é o Deus do impossível e faz tudo acontecer conforme o seu querer para o bem do ser humano. Isso é importante. E aí ele vai orar. E ele orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. Isso é maravilhoso, gente. Deus não é um Deus mudo, um Deus feito de gesso, de pedra, esculpido. Não, Deus é vivo e Deus ouve. E uma coisa é certa, Deus inclina seus ouvidos às orações dos justos. Deus ama quando alguém ora a Ele, se dirige a Ele e pede a Ele. Ore unicamente e exclusivamente a Deus, que é o único que a gente deve adorar, o único que a gente deve buscar, é o único que a gente deve apresentar as nossas petições. Esse ser maravilhoso é Deus, ele é o único. Então ele ora e Deus ouve as orações de Isaque. E ele responde.
E responde que Rebeca concebe. E os filhos lutavam dentro dela, ou seja, ela passou agora a gerar, ela concebeu, de fato, estava lá. Os filhos eram dos filhos, ela não sabia que era gêmeo, não tinha ultrassom, gente, para saber disso daí. E era gêmeos, e ela não entendia isso. E os filhos estavam dentro dela. Então disse, se assim é, porque sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, ela ficou sem entender aquilo. Ela queria um filho, Deus respondeu, Deus mandou dois. Deus mandou 2 filhos para ela. Coisa maravilhosa. E aí ela não entendia aquilo, novo para eles. Porque assim, aí o Senhor disse para ela assim, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Bom, cumpriu-se o dia para dar à luz, e gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo, e todos com a veste cabeluda, e por isso chamou seu nome Esaú. Deixa eu só dizer uma coisa, sabe quanto tempo passou da oração de Isaac, ou do casamento dele, de fato, até Rebeca vir a dar filhos? Passou-se 20 anos. Você vai ver isso aí depois, que deixa eu já ver aqui se eu mostro logo a vocês. Está escrito aqui, pronto, no versículo número 26, diz assim, e era Isaac da idade de 60 anos quando gerou, final do versículo 26. Ou seja, quando gerou os filhos. E quando ele casou com Rebeca, ele tinha 40 anos de idade. Você vai ver isso daí nos versículos iniciais, que diz aqui que era Isaac da idade de 40 anos, versículo número 20, capítulo 25, versículo 20, Isaac é de 40 anos, capítulo 25, e o versículo de número 26 diz que ele tinha 60 anos. Então passou-se 20 anos, gente. 20 anos de oração. Sabe o que é que significa dizer? Que vale a pena persistir em oração. Continua orando a Deus, continua pedindo a Deus, não desiste do teu propósito. Para Isaac passou 20, para você talvez passe 10, 5, 1, 2, não sei, 7 ou até mais tempo. Mas uma coisa é certa, quando Deus diz que vai fazer, que vai responder, ele vai. Então descansa, espera somente em Deus. Bom, e daí o que acontece? Nasce o primeiro, Esaú, e chamou o seu nome, né? Esaú, ele era todo cabeludo e etc. E depois saiu seu irmão, agarrando sua mão o calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. Veja, Jacó é o segundo. Aqui eu já acho bonito, veja, Jacó já brigava com Esaú, já disputava com Esaú dentro do ventre da mãe. Ele era guerreiro, Jacó era guerreiro, lutador, conquistador, e já queria nascer primeiro, por isso nasceu pegado do calcanhar do seu irmão. Mas ele não conseguiu. Aqui vem o primeiro insucesso de Jacó, eu posso até considerar isso. Ele queria nascer primeiro, agarrado no calcanhar, mas não conseguiu sair primeiro, saiu por segundo. Aí depois ele vai dar a volta por cima, tá? E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, de fato um caçador, Esaú. Caba do campo, camarada que caçava animais, matava animais e que sabia cozinhar muito bem. Inclusive, Isaac gostava muito dos guisados de Esaú, do que ele preparava, e etc. Agora já Jacó, versículo 27, era varão simples, habitando em tendas. Ou seja, Jacó tinha uma personalidade, uma característica mais pacífica, de ficar mais em casa, mais perto da mãe, enquanto Esaú era mais provedor, era do campo, era de caçar, era o cara. E Jacó, mais pacato, mais de casa, um camarada mais caseiro, como diz no Nordeste, que eu sou nordestino também. Né? E aí, era o cara caseiro. E cada pessoa, gente, tem uma personalidade, tem uma inclinação. Uns são mais guerreiros, outros são mais pacíficos, cada um tem uma forma de agir. Uns tem um temperamento mais sanguíneo, outro melancólico, e assim vai. Outro fleumático. Bom, aí que diz aqui, e amava Isaac a Esaú porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Depois eu vou falar mais sobre isso, depois. A questão de preferir um filho em relação a outro. Isso deve ter muito cuidado os pais em relação a isso. Tá? E Jacó cozera um guisado e vê Esaú do campo e estava ele cansado. Mas vocês já verem aqui o seguinte, né? Só voltando ao ponto que Isaac gostava mais de Esaú. E Rebeca gostava mais de Jacó. Tinha essa inclinação. Versículo 28 diz isso. Aí diz que o seguinte,
Diz que Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Esse é o versículo 29. Ou desfalecido. Ele voltou do campo da caça sem conseguir nada. Também tem outra lição para a gente. Nem sempre nas nossas empreitadas, nas nossas lutas, a gente vai ter sucesso. Aqui está o insucesso de Esaú. Ele foi para o campo caçar e não teve nada. Às vezes você vai pescar e não pega nada. Está difícil. Isso acontece. Às vezes você investe na bolsa de valores e dá errado. Não consegue nada. Você investe em relacionamento e também dá errado. Você investe em um filho, gasta caro com ele, gasta em escola, investe nos estudos, aí tem gasto com transporte escolar, etc., alimentação, tudo é um investimento também. Né? E às vezes o filho não dá o retorno que você queria dar. Acontece isso na vida. Então, Esaú, sua primeira decepção aqui de voltar sem conseguir a caça, registrada, né? Mas Jacó tinha preparado um guisado. Aí disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom, que significa vermelho. Esaú pede ao irmão o guisado. Ele pede. Só que Jacó era esperto. Jacó sabia que o direito de primogenitura era de Esaú. E aí ele aproveita a oportunidade de fraqueza do irmão, de necessidade, e propõe a ele uma coisa. Disse, vende-me o teu direito de primogenitura que eu te dou o guisado. Ele vai estar no versículo 31. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura, vende-me. Jacó propõe uma negociação. Cabia a Esaú aceitar ou não. Se Esaú fosse mais sábio ou inteligente, mais inteligente, porque ele era inteligente. Mas nesse momento, Esaú despreza a sua primogenitura. Despreza a herança, o bem maior que ele vai receber, como uma herança bem maior, ter domínio sobre Jacó, ter domínio sobre tudo. A maioria das coisas dos pais ficaria para ele, para Esaú. Mas só que Esaú despreza. Veja o versículo 32, e disse a Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Olha só, nesse momento ele despreza, isso eu vou morrer. E tem muita gente que tem esse pensamento, eu vou morrer para que estudar? Ah, eu vou morrer para que construir uma casa? Ah, eu vou morrer para que vou fazer tal coisa? Gente, deixa desse pensamento. Você vai morrer, mas você ainda não morreu. E enquanto você estiver vivo, lute. Enquanto estiver vivo, conquiste, invista, trabalhe, viva a vida, respire, movimente, contribui para a sociedade, contribua para você mesmo, contribua para a sua família, contribua para os seus. No fim desse pensamento, eu vou morrer, acabou, Jesus vai voltar, então para que estudar, para que fazer faculdade, para que fazer investimento, planejamento, tudo isso aqui vai ser em vão. Não, e se Jesus não voltar agora, daqui a 1 ano, 2 anos, demorar mais? E se você não morrer agora, você ainda viver mais 10, 20, 30, 40, 50 anos? Não se sabe, e aí o que é que vai ser de você? Então seja prevenido. Já há um ditado que diz assim, que o prevenido ri do tempo. A minha mãe me falava isso. E ela dizia que já era a mãe dela que falava para ela, eu estou falando para vocês isso daí. E diz esse ditado. Bom, e aí Esaú despreza a primogenitura dele. E então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Ou seja, Esaú jurou que estava vendida. E agora aqui está. Muita gente diz, não, Jacó tomou a primogenitura de Esaú. Veja que aqui, primeiramente, Esaú já tinha feito um pacto com Jacó, um juramento, e esse juramento deveria ser cumprido, que ele tinha passado o direito de primogenitura para Jacó. Agora, qual foi um dos erros desse juramento? É que não foi combinado com Isaac. Que Isaac é quem daria a bênção da primogenitura. Isaac é o pai de Jacó e de Esaú. E aí é o problema. E aí vem agora uma grande lição para a gente. Olha, cuidado quando você fizer alguma coisa, vocês que são filhos, que querem fazer acordo entre si, irmãos, né? Vocês são irmãos, mas que depende da autorização dos pais, não faça isso, porque depende da autorização dos pais. Qualquer negócio que dependa de uma autorização superior a que você exerce, não faça, só faça diante dessa posição superior. Então Jacó e Esaú, dois irmãos, fazem um juramento, uma combinação, sem combinar com o pai, com Isaac, ou com Rebeca, mas a combinação devia ser com Isaac, e não fizeram isso. Algo que ficou escondido. Já parecia que Esaú depois queria dar um golpe em Jacó. Que é isso que a gente vai ver mais adiante. Que depois ele quer o direito de primogenitura. Mas ele não tinha jurado, ele não tinha vendido e tinha dito que serviria para ele o direito de primogenitura. Ele não tinha desprezado. E agora ele vai correr atrás. Depois. Mas depois a gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas primeiramente, olha, viu que Jacó comprou de Esaú a primogenitura por um
Um guisado, gente. Um prato de lentilhas. Vê que absurdo. Você sabe o que aqui significa isso aqui? E tem mais uma coisa. Jacó, para ainda ser bonzinho, disse: rapaz, o negócio foi tão bom, vou te dar ainda um bônus, Esaú. E qual foi o bônus que Jacó deu a Esaú? Um pão. Versículo 34, e Jacó deu pão a Esaú e o guisado das gentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se e foi-se, e assim desprezou então Esaú a sua primogenitura. Deixa eu tentar te explicar isso aqui. Você sabe, o direito de primogenitura, gente, era a herança maior. As terras de Isaac ficariam para Esaú. As ovelhas de Isaac, os camelos, tudo, era a riqueza que ele tinha seria de Esaú. Aí Esaú troca tudo isso por um momento de prazer, de saborear o guisado de lentilhas que Jacó tinha feito. Rapaz, isso é como você trocar toda uma riqueza. Imagina que você tenha bilhões de reais, vai receber bilhões de reais, e você troca simplesmente por uma coxinha, por um sanduíche, um cachorro quente naquele momento. Isso é loucura, isso é insanidade, isso é louco. Pois é, tem muita gente hoje ainda que está na mesma loucura de Esaú, trocando o direito de primogenitura, a bênção maior, a bênção de Deus, por um guisado de lentilhas, por um momento de prazer, por um momento de prostituição. Às vezes você tem a sua família, aí agora preste atenção aqui, você que é casado, preste atenção aqui. Você tem a sua esposa linda, maravilhosa, limpa, fiel a você, um jardim fechado, como diz Salomão em Cantares, no livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos. Tem seus filhos, tudo bonito, crescendo, você está num ninho de amor, a esposa te ama, faz comida para você, lava a tua roupa, você vai, trabalha, volta para casa, os filhos chegam, te abraçam, etc., e você está querendo trocar tudo isso por um momento de prazer, de adultério, de prostituição, com uma pessoa que não te ama e só quer arrancar o que você tem. Já parou para pensar nisso? E tem gente que é tão imbecil, tão idiota, tão sem inteligência e sabedoria, que ele faz isso. Ele troca o direito de primogenitura dele, ou seja, a bênção de Deus, por um momento de prazer. Foi isso que Judas fez. Vendeu Jesus por 30 moedas, depois disse: o que eu vou fazer com as 30 moedas? Foi lá e lançou aos pés de que ele tinha traído os sacerdotes e toda aquela galera. Gente, não vale a pena. Trazendo uma lição mais pra gente aqui, aí, tem pessoas que trocam toda uma amizade de anos por um momento de traição para ganhar uma besteira, uma miserabilidade e não considera o valor da amizade que se tem com grande ar. Então pense bem com você mesmo. Não faça como Esaú fez. Esaú deu a gente um mau exemplo. Esaú mostrou como não se deve fazer. Ou seja, trocar aquilo que é de mais valor, de mais importância, por algo que é só naquele momento que ele ia comer, ia por ventre, e depois ele ia expelir, ia jogar aquilo tudo fora, queria virar fezes, resíduos fecais, esterco, e acabou-se. E depois ele viu a besteira que ele faz, depois vai querer correr atrás, mas aí é tarde demais. Cuidado para não ser tarde demais. Valoriza a tua esposa, valoriza a tua mãe, valoriza teu pai, valoriza teu emprego. Não troca o direito de primogenitura por um guisado de lentilhas, como fez Esaú e desprezou. Isso aí é um pouquinho só da história. Nos outros vídeos eu vou estar discorrendo e continuando falando sobre essa bonita história, brilhante história de Jacó. Que Deus te abençoe. Se não é inscrito no canal, te inscreve nesse canal, compartilha com os teus amigos, ativa o sininho e é isso aí. Que Deus abençoe e um bom dia a todos, uma boa noite, uma boa madrugada, tudo. Que Deus abençoe tua vida sempre, meu irmão. Amém.